Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 5. A partir do versículo 5 eu vou ler. Lucas, capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele lhe dará tudo o que de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós lemos até aqui. Eu falo frequentemente sobre a minha vida de soldado, e por 3 anos eu fiquei na base de comunicação. Então, como eu estava na base de comunicação, não tinha um pastor ali dentro, e também não tinha uma sala de culto. E aí eu falei com o tenente, aí a gente fez uma sala de culto e a gente frequentemente pregava ali, né? Então, uma vez a gente queria fazer uma conferência na nossa base, aí esse meu superior perguntou: o que é fazer uma conferência? Aí eu falei: todos os dias a gente vai falar sobre a Bíblia para os soldados aqui da nossa base. Então como é que faz isso? Que tem que convidar alguém. Então tá, onde que ele vai dormir se ele vier? Eu tô dormindo na sala de culto, será que eu não posso dormir com ele lá? Isso não é legal, né? Tá, e como é que ele vai comer? Ele vai comer como nós soldados comemos, né? Ele nunca foi ele nunca foi soldado, ele gostaria de experimentar isso. Aí o meu superior falou: não pode. Eu falei: não tem problema, não pode. Não, para você pode, mas para mim não pode. Como esse VIP, como esse convidado vai vir aqui para nossa base e a gente vai dar uma comida ruim para ele? Assim, não dá, eu não deixo, não permito. Não deixo. Tá, então eu vou te dar eu vou te dar uma condição: se tiver comida especial para ele, então você pode convidá-lo. Mas não tinha. Eu queria tanto convidá-lo, mas daí acabou que eu não ia conseguir convidá-lo. E eu estava preocupado. Então, eu fui numa outra base e tinha um soldado Kim Kwang-song. E ele era esse ancião que hoje ele coordenou o coral, né, o maestro. Ele frequentava a mesma igreja dele, né? Aí eu falei: eu sou o soldado Park, né? Por que você veio até aqui? Esse superior me perguntou. Eu falei: eu queria fazer uma conferência, mas não estou conseguindo. Por que não? Aí eu falei sobre a minha situação. Aí ele falou: sim, o superior, ele tem razão, né? Mas eu vou dar uma ligada para ele. Então, o meu superior, ele era mais alto do que esse outro homem que eu falei, né? Aí ele falou: senhor, o senhor escutou que o soldado Parker queria fazer uma conferência? Sim, escutei. Aí ele falou: será que a gente não poderia fazer isso?
É por causa da alimentação, né, do convidado. Aí depois, no final, o outro superior falou, só permita essa conferência porque isso a gente resolve. Aí depois ele olhou pra mim, esse outro superior, e me xingou, né? Mas aí depois a gente acabou fazendo a conferência e eu fiquei muito próximo desse outro homem, né? Desse outro superior. Então, ele pensou, né? Eu tinha que enviar um homem, um pastor para essa base, para alguém pregar, né? E eu fiquei com medo, porque eu queria pregar sozinho, né? Então, um mês antes de eu sair da base, eles mandaram uma pessoa para pregar na base. E ele era um ano mais velho do que eu, né? E por um mês, nós dois ficamos pregando na base. Então, ele era bem mais superior do que eu. E ele perguntava para mim, você já comeu? Ele era pastor. Ele tinha o cargo mais alto e eu era soldado raso, né? E eu não me esqueço dele, porque eu tava abaixo dele, mas ele me ajudou tanto, né? E a gente frequentemente se encontrava e a gente falava sobre a Bíblia e eu falava sobre a Bíblia, ele também falava, mas mais do que eu falar, mais do que as pessoas do que ele falar, as pessoas davam mais ouvidos ao que eu falava, né? E ele também sabia disso. Então, como ele não conhecia sobre a Bíblia, eu queria conduzi-lo pela Bíblia. Mas como ele era superior a mim, eu tinha fardo. Então, pouco a pouco, eu comecei a falar sobre o Evangelho para ele. Aí, no final, quando eu estava para me formar, para ser despachado do exército, no final ele me ajudou, ele me deu também dinheiro para eu poder andar embora de ônibus, né? Então, eu falei sobre o Evangelho, mas eu não estava conseguindo entrar no assunto da salvação. E infelizmente eu saí da base sem conseguir pregar o evangelho para ele. Ele me levou até o Wonju e ele veio até a estação de trem e ele abanou para mim falando tchau. Realmente foi muito gratificante, né? Ele realmente me tratou muito bem. Eu agradeci muito a ele. E depois que eu fui despachado, era mais ou menos o outono. Eu escutei uma notícia que aquele homem tinha falecido. Nossa, eu fiquei tão chocado com isso. Depois que eu saí do exército, falou que teve muito acidente naquela base. Um soldado estava brincou com a arma e ele puxou o gatilho, mas não tinha bala, né? Mas aí o amigo dele morreu e ele acabou se matando também. Então esse homem de manhã ele ia trabalhar. E tinha um que foi trabalhar, uma pessoa foi trabalhar e aí ele estava indo de caminhão e aí veio um outro caminhão e aí destruiu o caminhão dele. E diz que esse outro soldado também morreu. Então, depois que esse homem morreu, esse pastor daquela base morreu, então todos choraram, né? Os superiores choraram, falaram que foi um funeral muito triste. O meu veterano falou, nossa, realmente, quando eu pensei, nossa, eu fiquei um mês com ele. Então eu podia ter abrido a Bíblia, como a gente recebe o perdão dos pecados, né? Mas como ele era superior a mim, eu tinha que ter respeito por ele. Então, pensando em todas essas situações, eu não consegui pregar. Então, quando eu estava para pregar o evangelho, eu acabei
sendo despachado, e aí depois eu escutei que ele faleceu. Então, às vezes eu sinto um peso no meu coração, né? Eu sinto tristeza no meu coração, né? Porque eu sou uma pessoa que prega o evangelho. Tem muitas pessoas que receberam salvação através de mim. Quando eu vejo as pessoas que foram transformadas, eu pregando para elas, eu fico muito agradecido. Mas porque eu prego mal? Eu penso, nossa, essa pessoa tinha que receber salvação, essa pessoa tinha que nascer de novo. Mas porque eu fico gaguejando, as pessoas não conseguem receber salvação através de mim, né? Então, quando eu vejo isso se torna um peso, se torna uma tristeza no meu coração, né? Então eu não sei pregar bem, pregando bem ou mal, independente disso. Eu acabo querendo pregar o evangelho. E agora também. Porque eu tenho idade, às vezes eu fico cansado, não consigo dormir direito. Então, mesmo cansado, depois que eu acabo de pregar a palavra, eu fico muito mais feliz e forte quando eu acabo pregando o evangelho, né? Eu fico muito agradecido. Por isso, agora os irmãos da nossa igreja, a nossa família, quando eu me encontro com eles, vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Então aquele pastor Lee Jong-soo, que era da base, quando eu escutei que ele faleceu, eu fiquei muito chocado, e depois disso eu comecei a pregar o evangelho. Deus, Ele quer que a gente pregue o evangelho, não simplesmente pregar, mas que a gente tenha dificuldade, dando problemas. Nossa, eu preguei mal, né? Eu tentei, mas não... Então Ele dá sofrimento, dá tristeza. Ai, se eu tivesse pregado o evangelho para aquela pessoa... Então, porque eu fico cheio desse tipo de coração, surge mais o coração de querer pregar o evangelho. Ai, eu sou uma pessoa que falo mal, eu sou uma pessoa que não sei nada direito, né? Mas cada vez que eu prego o evangelho, Deus me concede graça, Deus me ajuda, né? Eu pude ver isso. E eu vi depois Deus conduzindo cada coisa, como eu tenho que conduzir a minha vida, como eu tenho que comer, como eu tenho que dormir, como eu tenho que gastar o dinheiro, como eu tenho que falar com as pessoas. Eu não sei direito, eu simplesmente estou vivendo, né? Mas Deus, dentro do meu coração, hoje você deixou aquela pessoa chateada. Hoje você deu tristeza para o coração daquela pessoa. Hoje você conversando com aquela pessoa ficou chateada contigo, né? De vez em quando Deus me dá esse tipo de coração. Então depois que passa o tempo, eu penso, nossa, realmente eu tava ocupado, né? Mas eu podia me aproximar daquela pessoa, eu podia ter falado com ela. E eu falei sem escutar o que essa pessoa tinha a dizer, né? Por que eu não pensei um pouco mais sobre aquela pessoa? Se eu tivesse falado, soubesse um pouco mais sobre o coração daquela pessoa, eu podia ter falado melhor. Eu escutei, aquela pessoa está indo embora sem ter interesse no que você falou, viu? Então Deus me dando esses corações. Como eu tenho que falar com as pessoas, né? Deus acaba me ensinando isso. Com certeza, agora também... Eu não sei falar direito com as pessoas, né? Mas antigamente, é melhor do que como eu podia falar antigamente. Deus permite com que eu fale pelo meu coração agora. Deus me ensina como eu tenho que passar o meu tempo. Ele me ensina como eu tenho que comer. Então, como eu vivia antes e Ele me conduzindo agora, Ele faz com que eu seja utilizado agora, né, por Deus, e eu fico muito agradecido por isso. Então, em 1960, eu fui para Changpali. Então, tinha algumas estudantes que faziam uma escola dominical comigo, né?
Enquanto eu pregava o evangelho, uma, duas pessoas começaram a receber salvação. Então, naquele tempo, tinha mais ou menos 10, 11 pessoas, né? A maioria era estudante. E a gente se reunia e todos os dias a gente cantava. A gente cantava até estourar a nossa garganta e cantava até enjoar de cantar. Aí depois a gente testemunhava assim. E depois que cada um testemunhava, eu pregava a palavra e depois a gente orava. Então era sempre assim que a gente tinha os cultos. Mas um dia a gente teve a reunião. Mas aí de repente vieram 3 malandros. Eles entraram no nosso quarto, que a gente estava pregando, daí ele falou, você que é o evangelista? E eles começaram a me chutar. Então aquelas estudantes tão pequenininhas, jovens, elas estavam do lado, tremendo de medo. Aí ele falou, onde você pensa que você tá pregando? Eu vou te dar 1 mês. Se você não sair daqui a 1 mês, a gente vai te matar. Aí eles foram embora. Aí eles foram embora. O que mais me deixou chateado não era que eles me chutaram ou que eles me xingaram. Mas eu estava pregando diante daquelas crianças, aqueles jovens, né? E eles me xingando, gritando na frente deles, eles me expulsando. Isso que me deixou mais chocado, né? E eu fiquei tão triste, eu me senti tão injustiçado e eu chorei sozinho. Aí eu pensei, eu vou pegar um pedaço de pau e eu vou ficar escondido e quando eles entrarem eu vou bater na cabeça deles e quando eles entrarem eu quero matar eles. Eu senti esse tipo de coração. Aí entrando um por um eu quero matar um, depois quero matar outro. Eu me senti injustiçado e comecei a chorar. Eu não lembrei de Deus, eu só fiquei irritado, bravo, chateado, injustiçado. E por umas horas, que nem um louco, eu fiquei esperneando. Mas o gratificante é se Deus não estivesse dentro de mim, realmente eu fiquei muito bravo, né? Então, mas uma coisa que eu não consigo me esquecer é que eu tranquei a porta e bem à noite eu comecei a orar diante de Deus. Deus. Então dentro de mim a injustiça, o ódio, a raiva, a angústia, conflito. Então orando, eu gritei, chorei, esperneei. E por 30 minutos eu fiquei orando. E quando eu estava para acabar a oração, Deus começou a fazer eu orar por cada coisa. E fazendo eu orar, enquanto eu estava orando, eu pensei, nossa, Deus está escutando essa minha oração. Deus está respondendo a minha oração. Deus está me conduzindo. Ah, quando eu fui chutado, Deus viu. Deus está me protegendo. O impressionante. Desculpa, não poderia falar isso. Mas, vamos supor, tá cheio de água, né? O cano. Se você abrir a torneira, vai sair um monte de água e vai limpar tudo. Assim também no meu coração estava cheio de ódio, injustiça, raiva, mas todos esses corações, Deus estava lavando dentro de mim. Eu acredito em Deus. Existem muitas coisas boas, mas não existe nada melhor do que isso.
De vez em quando no meu coração eu tenho preocupação, eu tenho angústia, eu tenho medo, eu tenho raiva, surge injustiça no meu coração. Antigamente, a raiva, a injustiça que surgia no meu coração eu não conseguia jogar fora. Então, continuamente eu fluía para esse lado. Então, quando surgiam esses corações maus, eu não conseguia expulsar isso. Então, durava por vários dias, vários meses. Vindo tristeza, angústia, medo. Eu não tinha força de expulsar tudo isso. Eu não tinha força de me libertar disso, mas depois que eu recebi a salvação, o surpreendente, não é que não surge angústia, não é que não surge medo, preocupação. Vem tudo isso. Mas depois de um tempo some tudo. E Deus vai conduzindo o meu coração. Eu não sei exatamente que dia e que mês foi. Eu acho que é mais ou menos no meio do mês de maio. Então toda aquela angústia e tristeza do meu coração, aquela oração que eu comecei com raiva, com angústia, com injustiça que estava no meu coração, começou a sumir pouco a pouco. E eu vi Deus conduzindo. E desde aquele dia, todos os dias à noite, numa noite bem escura, por 1 hora, eu comecei a orar diante de Deus. Senhor meu Deus, daqui a 1 ano eu tenho que ir para o exército. Se eu for para o exército, que o Senhor permita com que eu possa ficar esses anos sem acidentes, que o Senhor me ajude a poder pregar o Evangelho, que o Senhor permita que eu receba graça e misericórdia lá na base. Indo para o exército, que o Senhor permita com que eu possa reconhecer que o Senhor está comigo. E conforme essa minha oração, eu vi tudo se concretizando na base. Depois que eu orei, eu sendo despachado, eu recebi graça do superior. Eu recebi graça de outros soldados. Eu recebi graça dos meus colegas. E tinha pessoas para eu poder também compartilhar o coração. Então, tinha pessoas que falavam que se a gente era justo, então vocês não devem mijar, né? Então, mas a gente ficou tão feliz na época que a gente estava no exército. Então eu pensei, nossa, mesmo que eu viva o resto da minha vida aqui no exército, eu vou ser feliz. Quando eu vi Deus conduzindo o meu coração, nossa, eu fiquei tão agradecido. Hoje de manhã, uma irmã veio e testemunhou. Quando ela começou a vir na igreja, ela começou a ter uma paz que ela não tinha, né? Quando eu escutei isso, o marido dela, semana passada veio e eu preguei o evangelho para ela. Nossa, como feliz deve estar o marido dela por ela estar saudável. Eu vendo a minha esposa parece que só ela está envelhecendo e eu não. Tem vezes que eu acabo me iludindo que eu apenas tenho 15 anos ainda. Então, superficialmente, parece que não tem nada. Mas Jesus Cristo entrando no meu coração, aqueles corações que parece que veio como tempestade, aquela raiva, ira, injustiça, pensamento mal, cobiça. Surgindo essas coisas. Eu não conseguia me libertar disso antigamente, eu era arrastado. Não é que não surge mais, não é que não tem isso dentro de mim, mas quando surge,
Eu fico muito agradecido. Ontem em Suncheon, eu, o pastor Park Yong-ju, o missionário que estava na Mongólia, nós três estávamos voltando, né? Então, era 300 quilômetros, e aí o pastor Park Yong-ju, ele estava dirigindo, eu estava dormindo daí. Então, era uma estrada de concreto, né? Então o carro calculou que às 9 horas a gente ia chegar, mais ou menos, né? Aí depois a gente viu o GPS e estava começando a ter trânsito. Aí eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir chegar até às 10 horas? Aí quando a gente chegou em Ulsan, era mais ou menos umas 9 horas. Aí depois saiu... Aí não tinha mais trânsito e a gente demorou 30 minutos só. A gente chegou 9 horas... Aí eu falei, eu tô com muita fome, preparem comida pra mim, né? Eu liguei. Eu posso não fazer outra coisa, né? Mas eu tenho que comer. Não sei se é por isso que eu tô saudável. Aí eu comi sopa de doenjang. Aí a gente fez culto de internet. Aí depois eu fui pro culto de senhores e só cumprimentei mais ou menos. E nós três vindo de carro. Tem problema em Gwangjin, né? Tem problema nessas cidades, mas a gente estava tão feliz. Aí o evangelista, o missionário falou, pastor, canta uma vez. Aí eu falei, para eu cantar você tem que me pagar. Aí eu falei, tá, o que a gente vai cantar? Aí como o meu calouro pediu, eu tive que cantar, né? E a gente estava tão feliz. Aí eu falei, vocês não sabem, né, o cântico. Aí eu falei, tem a parte 5, tá? Aí eu cantei a parte 5 para eles. Enquanto a gente viver esse tipo de vida, a minha vida vai ter paz. Mesmo que tenha sofrimento e angústia, eu não vou ligar para isso. Então, o surpreendente, eu tinha que estar angustiado, eu tinha que estar difícil, eu tinha que estar triste. Será que eu não sou normal? Será que eu sou uma pessoa estranha? Por que eu tenho tanta paz? Por que eu tenho tanta gratidão? Dentro do meu coração, tantos problemas estavam vindo me devorar. Mas a paz de Jesus Cristo, porque estava dentro do meu coração, essa paz se renovando, tomando lugar no meu coração, eu pude sorrir, eu pude agradecer, Por isso, eu ter esse Deus é muito bom. Se eu não tivesse esse Deus, eu acho que eu já ia estar louco. Eu acho que eu não ia conseguir comer, não ia conseguir fazer nada. Então, ontem no meu telefone, pastor, tenha força, saúde, aqueles malvados. Então eu não consegui ver tudo, né? Mas aí eu vi assim que as pessoas estão torcendo por mim, né? E ontem eu cheguei tarde da noite dormindo. Aí quando eu acordei de manhã, nossa, eu estava tão agradecido diante de Deus. Ninguém me ensinou nada. Mas Deus entrando no meu coração. Como eu tenho que gastar o meu tempo, como eu tenho que comer, como eu tenho que gastar o dinheiro, como eu tenho que conversar com as pessoas, como eu tenho que acreditar em Deus. Pelo Espírito Santo, Ele começou a me ensinar cada coisa.
Hoje de manhã eu acordei e li sobre Lucas capítulo 11. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães. Então tem um amigo. Esse amigo vai no meio da noite. Então a gente fala no meio da noite, mas é meia-noite, né? No meio da noite veio um amigo. De um caminho bem distante veio um amigo. É um amigo muito feliz de se ver, né? Mas esse amigo estava cansado. Amigo, quanto tempo? Vai, entra. Que bom que você veio. Então esse amigo veio andando por muito tempo e queria fazer alguma coisa por ele, mas não tinha nada que pudesse fazer. Aí foi lá pro amigo do lado, vizinho. Ô amigo, o nosso amigo, ele andou a noite inteira e eu não tenho nada para dar para ele de comer. Você não pode só me emprestar um pedaço de pão e depois eu te pago, né? Só um pedaço de pão. Eu quero sorrir vendo esse meu amigo comendo pão. Eu quero fazer ele dormir com a barriga cheia. Eu quero dar paz para ele, mas eu não consigo, eu não tenho, né? Então me dá um pedaço de pão. Eu estava lendo essa história. Meu coração ficou assim tão agradecido. Nossa, por que eu não li essa Bíblia mais cuidadosamente? O que Deus está falando para mim? Se vier alguém na sua casa, vamos supor, veio alguém. Então você não sabe o que fazer. Então Deus estava me conduzindo para aquela situação. Então esse amigo estava cansado, ele veio de viagem, não tem o que fazer. Então vai pro vizinho e fala: amigo, me dá só um pedaço de pão, aí eu posso fazer meu amigo comer abundantemente, posso dar um descanso para ele, mas eu não tenho condição para isso, amigo. Me empresta só um pedaço de pão, porque assim meu amigo vai poder descansar em paz. Eu quero ver isso no meu amigo. Deus estava falando isso para mim. O filho está com fome e a noite inteira andando para lá e para cá, vagando. Eu queria dar descanso para esses meus filhos, mesmo não jogando. Eu queria dar felicidade para ele. Eu queria que eles pudessem ter alegria, mesmo não bebendo ou se divertindo no mundo. Mas eu não tenho esse pão para eles. Amigo, por favor, só me dá 3 pedaços de pão, porque assim meu filho não vai precisar sair, não vai precisar beber, não vai precisar se drogar, vai poder dormir, descansar no mundo. Por favor, só me dá um pedaço de pão. Parecia que Deus estava falando isso comigo. Para as pessoas que fazem escutar a minha pregação, as pessoas que escutam a minha pregação, as pessoas... Deus estava mostrando a minha verdadeira imagem. Ele queria encher a barriga daqueles que estavam com fome, queria resolver o problema daquelas pessoas difíceis. Então o pastor tem que fazer esse tipo de trabalho. Mas eu não tenho poder para poder segurar o coração desse irmão. Eu não tenho força para poder segurar o coração desse irmão. Não tenho nada para dar felicidade no coração desse irmão. Por favor, amigo, só me dá um pedaço de pão, porque eu acho que assim meu amigo vai ficar feliz. Eu acho que isso vai ser o suficiente para ele. Eu vim para a igreja. Um irmão trouxe o seu filho. Diz que
ele fica cansado porque ele fica o dia inteiro vagueando, né? Então eu vi o coração do pai, o filho. O coração dos pais são tudo igual. Se o meu filho pudesse ficar saudável, ia ser tão bom. Realmente, eu gostaria de o meu filho estar saudável e eu doente no lugar dele. Quando eu vi o coração do pai, eu pude ver esse coração dentro dele. Aí eu falei, vamos orar por ele. Para esse amado jovem. Ele veio no meio da noite, mas eu não tenho nada para dar para ele. Eu não tenho pão para dar para esse jovem. Eu não tenho paz para dar para esse jovem. Eu não tenho saúde para dar para esse jovem. Então, amigo, só me dá um pão. Por favor, Deus, me dá pão para dar para ele. Me dá esperança para dar para esse jovem. Me dá saúde para dar para esse jovem, meu Deus. Deus está ensinando isso para mim. Deus está, através disso, mostrando como o servo de Deus trabalha. Eu não vou querer dar pão para ele. Eu vou lá pegar pão emprestado. Então ele vai falar o quê? A nossa porta já está fechada, a gente já está dormindo. Então a gente já está dormindo, então eu não vou mais te dar, porque eu tô cansado. Ele vai falar isso? Tá falando que não, que ele vai dar. Ah, se fizer isso, Deus vai dar. Pessoal, ultimamente na nossa igreja tá tendo um monte de estudo bíblico. Então 150, 200, 250 estudos bíblicos estamos fazendo. Então as irmãs casadas, então se as crianças voltam cansadas da escola, eu tenho que preparar essa comida para o meu filho, essa comida para o meu filho. Hoje à noite eu tenho que preparar isso. Hoje à noite eu tenho que dar essa comida. Hoje à noite eu tenho que dar isso. Então, dentro do coração da mãe, independente da mãe que seja, pode não sempre fazer agir dessa forma, mas sempre tem o coração de fazer, né? Então, um pregador do evangelho, quando os irmãos vêm para diante deles, quer que tenha o coração em paz, feliz, quer que tenha força para vencer todos os problemas. Isso é o coração de um pastor, de um evangelista. Mas o pastor não tem o que dar. E o que está escrito em Lucas capítulo 11? Então, o que você faz nessa hora? Amigo, eu não tenho nada na minha casa, me desculpa. Hoje simplesmente durma em casa. Amanhã vamos ver como é que vai ficar. Não está falando para fazer isso. Vai e bate na porta do lado. Meu amigo veio aqui de longe, ele não tem o que comer, então me dá só um pedaço de pão. Então, sabe o que é surpreendente na Bíblia? A gente já está dormindo, não nos perturbe. Está falando para não fazer isso, que não vai fazer isso. O que está escrito na Bíblia? Pelo contrário, está escrito assim. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Não posso levantar-nos para tos dar. Então, não é que ele não vai dar, ele vai dar. Então, a palavra que Deus está ensinando através da Bíblia,
Hoje vocês vão pregar. Ah, o que eu vou pregar? Ah, eu vou falar isso para as crianças. Ah, não tem nada para falar para elas. Ah, não tem pão. Mas você bate na porta. Ah, Deus, me dá pão. Ah, Deus, eu preciso de pão. Para o coração dos meus filhos ficar forte, para ficar com o coração forte, vencer das drogas, vencer da bebida, vencer do mundo. Por favor, me dá só 3 pedaços de pão. Deus vai falar, ah, não, estou cansado, não quero te dar. Deus vai fazer isso? Não. Deus vai permitir. Em 1969, 67, a gente fez um grupo para pregar para as crianças. Um dia, eles foram para a igreja de Chungcheongdo, mas teve um problema. O grupo que ia pregar, eles iam fazer por 4 dias a pregação, iam pregar 4 dias, porque no 4º dia que as pessoas começam a receber a salvação, né? Mas aí eles acabaram entrando em atrito com o grupo entrou em atrito com o pastor. Mas aí o pastor falou, olha, desculpa, mas a gente não é, a gente é pecador, não é que a gente não tem mais pecado. Aquele pastor daquela igreja falou. Aí os nossos jovens, o grupo de evangelho, né, que estava pregando o evangelho, falou assim, não, pastor, está escrito na Bíblia que o nosso pecado se tornou mais branco do que a neve, né? Está escrito assim na Bíblia. Então os diáconos, anciãos, mais ou menos umas 40, 50 pessoas se reuniram daquela igreja. E o pastor daquela igreja ficou bravo. Esses jovens, o quanto eles sabem, eu sou pastor, eu sei mais do que eles, o que eles estão falando para mim? E falou dessa forma. Aí eles falaram, pastor, eu não sei direito, por isso que nós lemos a Bíblia. E na Bíblia diz que todos os nossos pecados já foram lavados. Não, mas a nossa igreja não fala dessa forma. Mas aí os jovens falaram, pastor, mais do que a religião é mais importante a Bíblia, não é? Eles falaram assim de uma forma humilde, mas aí eles ficaram chateados. Daí eles falaram, os anciãos falaram, chega, né? E aí eles pararam de falar naquela hora. Então, esse pastor tinha um outro amigo pastor também, e a outra igreja também tinha convidado o nosso grupo de evangelização. Aí esse pastor ligou para o outro pastor e falou, eles são hereges, falaram que não tem pecado, e começou a falar da gente. E sem saber nada disso, era o grupo de evangelização de 2 pessoas, de 3 pessoas, e daí eles foram procurar por essa igreja. E quando ele entrou naquela igreja, aquele pastor começou a rir, né? Nós conhecemos a sua identidade. Nós conhecemos a sua identidade. Vocês são hereges. Vocês não podem pregar na nossa igreja. E aí expulsou o nosso grupo. E chegou a hora do almoço e eles foram expulsos dali, daí não tinham o que comer, e aí eles estavam ali debaixo da árvore. E até a tarde da noite eles estavam ali, cansados. E aí os 3 pegaram e dormiram no meio da grama, debaixo da árvore. E depois que eles acordaram à noite, eles não tinham o que fazer, não tinham para onde ir. Aí os 3 começaram a orar diante de Deus. Aí mais ou menos umas 3 horas da tarde, eles desceram para o vilarejo. E indo para aquele vilarejo, tinha uma árvore. E debaixo dessa árvore tinha umas 30, 40 crianças brincando.
Aí esses três jovens chamaram essas crianças e começaram a ensinar música. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Pelos nossos pecados, Ele morreu na cruz, o Senhor nos ama. Então, aquelas músicas era tão simples, tão fácil, e aí eles começaram a cantar. Naquele tempo não tinha TV, né? Era bem antigamente. E aquelas crianças estavam ali e estavam fazendo conferência com aquelas crianças. Aí depois jantaram e todo mundo foi para casa jantar. Mas aquelas três pessoas do grupo de evangelização não tinham para onde ir e estavam esperando. Aí eles estavam orando: Deus, abra o caminho para nós. Aí de repente apareceu um senhor que estava passando de bicicleta e viu esses três do grupo de evangelização. Aí esse senhor apareceu e falou: quem são vocês? A gente veio da igreja e a gente veio pregar aqui, fazer uma conferência. Então por que vocês não estão na conferência? Porque o pastor falou que a gente é herege e não deixou a gente pregar. Então o que vocês vão fazer? Próxima vez que a gente vai ter uma outra conferência, a gente tem que esperar por 4 dias. A gente não tem para onde ir. Então o pastor, ele convidou vocês e expulsaram da igreja. Aí ele ficou bravo. Vamos para minha casa. Aí eles jantaram. Aí ele ligou para esse pastor. Pastor, você convidou as pessoas para evangelizar? Sim. Você expulsamos. Porque eles são hereges. É um grande problema se a gente pegar eles. Eles dizem que não tem pecado. Aí ele falou: pastor, eu sou representante desse vilarejo. Então como é que o senhor convida as pessoas e expulsa? Então, você não pode fazer isso. Não existe isso. É porque você não sabe, né? Mas a gente não pode convidá-los. Então, você devia ter falado para eles não virem. Como você convidou e agora mandou eles, agora você expulsa? Como você faz isso? Você não pode agir dessa forma, pastor. Aí o senhor do vilarejo ficou bravo. Então, vocês podem dormir aqui. Eu não cozinho bem, mas vocês podem comer aqui na minha casa. Não tem problema. Então, esse senhor do vilarejo, ele abriu todo o coração pro grupo de evangelização. Aí, no dia seguinte, eles pegaram uma folha bem grande e juntou ali umas 100 crianças. E no segundo dia, aquela outra igreja, eles começaram também o grupo de evangelização para as crianças. Mas como o nosso grupo pregava muito melhor, aquelas crianças queriam vir tudo pra gente. Lá na outra igreja só tinha os filhos de anciãos e diáconos, né? Mas as pessoas começaram a gostar muito do nosso grupo de evangelização. Aí aquele pastor da outra igreja veio para aquele retirozinho que eles estavam fazendo para as crianças. Aí depois que acabou o culto, aquele pastor veio e falou: olha, me desculpa, vocês não querem vir na nossa igreja fazer essa pregação? Aí eles foram para a igreja, pregaram para o pastor, pregaram para os jovens. E diz que foi muito gracioso. Não foi o grupo que eu fui, mas eu escutei, né, eles falando. Então essa irmã e esse irmão foram até lá. Quando eles não tinham para onde ir, eles oraram, eles pediram para Deus. E Deus escutou essa oração.
Veio o amigo. Ai, se for 3 pães, então dá. Não vai dar porque tá com a porta fechada, que tá deitado? Não, com certeza vai dar. Essa é a promessa que Deus nos deu, me deu. Eu sou pastor. Eu não tenho comida para dar pros irmãos. Por favor, me dê palavra. Eu não sei o que eu vou ensinar. Eu não tenho força para conduzir os irmãos da nossa igreja. Por favor, me dê um coração. Me dê força, me dê fé. Com certeza eu vou dar. Deus nos deu essa promessa. Pessoal, fazendo estudo bíblico. Tem momentos que a gente está difícil, tem momentos que a gente faz bem, tem momentos que a gente não sabe o que vai falar. Tem vezes que não vêm estudantes, tem vezes que eles não escutam, tem vezes que vocês ficam agoniados, tem vezes que acontece tudo isso. Então, se tudo der certo, se tudo for bom, então para que a gente precisa de Deus, né? Essa vez eu fui para eu fui para outras cidades e eu fiquei tão triste, né? E aí eu orei dentro do carro. Deus, dessa vez indo, eu não quero utilizar métodos humanos. Eu não quero trabalhar pelo método humano. Deus, que o Senhor faça. Eu não tenho caminho. Assim como pedir para o vizinho, pede para Deus. Assim como pedir para o vizinho, pedir para Deus. Ah, eu não tenho sabedoria, pede para Deus. Eu não tenho força, pede para Deus. Eu não tenho felicidade, pede para Deus. Então Deus quer nos conceder isso. Por isso que Ele falou isso na Bíblia. Então quando eu desço e oro, o que eu faço? E subindo aqui, o meu coração tem felicidade, tem alegria. Não é que tudo foi resolvido. Mas a gente pode louvar a Deus, pode orar diante de Deus. Isso é tão gratificante. Se você tiver $1 milhão de dívida, mas se você tiver 500 mil de dinheiro no banco, então você vai ter dificuldade, vai ter preocupação. Mas se você não tiver método para resolver seu problema, isso é problema. Mas Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu o Evangelho, deu paz, deu felicidade dentro do Evangelho. Então, não vamos deixar de trabalhar só porque é difícil, mas vamos para diante de Deus. E vamos pedir diante de Deus. A porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados. Ele vai rejeitar? Não! Ele com certeza, Deus vai ajudar, Deus vai dar. Ultimamente, os irmãos da nossa igreja, pregando o Evangelho, estão ganhando uma nova força. Quando eu escuto o testemunho dos irmãos, quando que eu vou fazer estudo bíblico? Que Bíblia que eu vou ensinar o quê? Eu não faço bem. Como é que eu vou fazer? Tem muitas pessoas que têm esse coração, tem fardo, tem dificuldade. Por que eu comecei o estudo bíblico? Tem muitas vezes que surge esse coração, mas assim como você vai e bate no vizinho, procura pelo vizinho, procura por Deus. Me dá só 3 pedaços de pão. Deus, me dá só 3 pedaços de pão. Me dá paz, felicidade e alegria. Me dá palavra, me dá fé. Se você pedir fé, então Ele vai dar. É tão gratificante diante de Deus. Eu vivi mais de 50 anos dentro de Deus. Quando eu tive dificuldade, quando eu tive problema, depois que eu recebi a salvação, não é que eu estou sozinho, mas Deus está vivo comigo. Antigamente, a paz que eu não tinha, a felicidade que eu não tinha, a esperança que eu não tinha, Deus me deu. Então, assim, abrindo a porta da igreja, entrando. Quando eu vejo cada pessoa entrando na nossa igreja,
Que felicidade essa pessoa deve ter? Que problema essa pessoa deve ter? Por favor, Deus, que o Senhor preencha todas as faltas dessas pessoas. Por isso elas estão vindo para cá. Para receber felicidade, alegria e paz. O Senhor preparou pão para eles. Que o Senhor possa dar satisfação para eles. E assim o meu coração pode ter felicidade e paz e gratidão. Realmente Deus é o nosso Deus. Tem vezes que a gente tem dificuldade. A gente não tem o que comer. A gente tem dificuldade. Realmente eu tenho que mandar meu filho para a escola. Eu tenho que mandar meu filho para a faculdade. Mas eu não tenho dinheiro. Então, pensando nisso tudo, não pense que isso é o dinheiro para a faculdade, mas pensa que isso é pão. Eu não tenho com que alimentar, eu não tenho paz, eu não tenho esperança, eu não tenho felicidade. Deus, por favor, me dê 3 pedaços de pão. Porque dessa forma, Deus com certeza... A porta está fechada, os filhos já estão deitados e dormindo. Ele vai falar que não pode se levantar e dar o pão? Não, não vai fazer isso. Com certeza ele vai dar. Deus nos deu essa promessa. Agora, as pessoas estão pouco a pouco recebendo a salvação. Agora a gente não tem que só pregar o evangelho. Agora a gente também, cada problema que surge em nós, o meu coração está vazio, a minha conta está vazia, tudo, mas da conta de Deus, do depósito de Deus, dentro de Deus, as coisas que estão dentro de Deus, Deus está nos ensinando o método dele. Deus, veio um amigo, por favor me dê 3 pedaços de pão, abre o seu depósito para mim. Deus, eu não tenho como criar os meus filhos, por favor, eu não sei como educá-los. Quando eu fui para Taiwan, a missionária Kim Soo-young falou para mim, pastor, eu tenho um filho que está no ensino fundamental, eu não sei porquê, mas ultimamente ele está muito mal educado, ele está irritado. Essa missionária falou o quê? E porque ele estava muito mal educado, ela bateu nele. Antigamente ele tinha medo e tremia, mas agora ele simplesmente com coragem apanhou da mãe. A mãe batendo no filho. A mãe começou a ficar com medo. Nossa, o que eu vou fazer com essa criança? A mãe estava batendo no seu filho, mas ele estava aguentando firme. E falou que a mãe estava com medo disso. E ela falou isso pra mim. E eu me sentei com essa criança, eu me sentei com esse jovem, andando de ônibus e de trem, e falei com ele. E ele, escutando o que eu estava falando, ele trocou o coração e agora ele está na Coreia, andando bem na escola. E isso é tão gratificante. Amados irmãos, nós temos problemas e dificuldade todos os dias. Mas assim como a gente bater na porta do lado, Deus, por favor, me dá só 3 pedaços de pães. Veio meu amigo. Meu amigo, ele tá com o coração torto. Por favor, Deus, me dá um pedaço de pão. Deus, por favor, eu brigo todo dia com meu filho, me dá paz, por favor. Faça com que o filho e o pai tenham paz em casa. É para orar assim. Com certeza Deus vai dar. Amados irmãos, Deus quer nos dar. Por isso Ele está falando dessa forma para nós. Nós descobrimos o Evangelho, recebemos a salvação, nascemos de novo. E vivendo com Deus, como nós temos que pregar o Evangelho, como nós temos que orar, Deus está nos ensinando.
Aqui, Deus nos mostra o coração de Deus. Quando nós temos dificuldade, problema, não temos método, com certeza Ele vai nos dar o pão quando nós pedirmos. Que vocês possam acreditar que Ele já concedeu para vocês, se vocês pedirem. Não enxerguem somente a situação ao seu redor, mas olhem para Deus. Acreditem em Deus que vai lhes dar, porque assim a graça e a misericórdia de Deus estará sobre vocês. Até aqui. 한 주 동안만 개별적으로 기도하는 시간을 가지고